E aí pessoal, um grande abraço, muito boa tarde, sou o professor Valdeir Rodrigues, é um prazer estar aqui. Vamos à nossa aula de língua portuguesa hoje sobre os tipos de numeral. Bom, lembrar que nós estamos fazendo uma aula exclusiva para a turma do 6º ano da Escola Jerônimo Alves Bezerra aqui no Jatobá. Para você que está vendo o canal, nós não vamos aprofundar em alguns pontos por entender que trata-se de uma aula do 6º ano, tá? Mas você vai ter uma ideia completa sobre a importância de compreender o que é numeral, a sua classificação e principalmente o uso desses numerais na construção textual. Essa é a parte mais importante. Não adianta nada você conhecer os numerais e você não usá-los direitinho na construção de uma oração, de um período ou de uma frase, enfim, de um texto. Bom, os numerais se classificam em cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Nós temos aqui 4 tipos de numerais. Antes de qualquer coisa, é importante entender que numeral é a classe de palavras que dá quantidade, posição, fração e multiplicação dos substantivos. Na prática, como é que funciona? Bom, é preciso entender que numeral ele faz parte da classe dos variáveis, lá naquelas divisões das classes gramaticais. Vamos revisar aqui rapidinho. Nós temos 10 classes gramaticais e o numeral é o nosso objeto de estudo hoje. Tá? Você já sabe que as classes gramaticais são 10, substantivo, artigo, adjetivo, pronome e verbo. Essas variam, tem número, tem gênero, ou seja, tem masculino, tem feminino, tem plural, tem singular e por aí vai. E nós temos o numeral, que a gente vai estudar hoje. Aqui é a sequência das demais classes, advérbio, preposição, conjunção e interjeição, elas são invariáveis, ou seja, essa aqui, esses não tem plural, não tem singular, não tem masculino, não tem feminino. Então o nosso ponto de hoje é numeral. Vamos entender como funciona essa classe, que é a classe dos números, certo? Eles são classificados em ordinais, cardinais, fracionários e multiplicativos. Vamos a cada um. Eu vou repassar aqui a função de cada um para dar uma clareada para você. O cardinal indica uma quantidade determinada de seres, ou seja, 1, 2, 3, 4. O ordinal indica uma posição relativa de um ou mais seres numa determinada sequência, ou seja, o ordinal é primeiro, segundo, terceiro, quarto e por aí vai. O multiplicativo indica o número de vezes em que um ser é multiplicado, ou seja, o dobro, o triplo, o quádruplo, o quíntuplo e por aí vai. O fracionário indica as partes que são divididas, 1/2, 2/3, 1/4, 1/5. Então, cardinal 1, 2, 3, ordinal primeiro, segundo e terceiro, multiplicativo dobro, triplo e quádruplo, fracionário 1/2, 1/3, 1/4 e por aí vai, certo? Seguindo. Isso aqui são símbolos, são códigos. Você observa aqui, ó, como é que a gente dá nome a esses códigos, afinal de contas? É esse o objeto do nosso estudo. O que é isso aqui? Você que já tem aula de matemática sabe muito bem. Aqui é o símbolo, é o código, e cada código tem nome. A ciência da nossa língua portuguesa dá uma extensão a esses códigos. Na prática funciona assim. Vamos fazer aqui um resumo gramatical. Cardinais, 1, 2, 3. Ordinais, primeiras, terceiro, vigésimo. Fracionário, 1/4, 2/3, 3/5. Multiplicativos, dobro, triplo. E ainda tem os coletivos, dezenas, centenas, dúzia. Então aqui eu fiz questão de repetir para que você tivesse uma ideia como funciona cada item, para você ter um campo visual, o que é cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo e um detalhe para os coletivos. A gente vai aprofundar mais nesses 4 primeiros aqui, certo? Vamos lá. Os cardinais, eles são usados para dar quantidade. Olha um exemplo aqui. Tenho 10 amigos íntimos. Você não vai colocar o número 10 aqui, você tem que colocar a extensão do 10, ou seja, o nome do número. Daí a importância de você usar o número cardinal, ele indica uma quantidade. Agora, se eu dissesse, sou o primeiro aluno da classe, então você já iria usar o ordinal. Você não vai colocar, sou o aluno da classe. Não dá para encaixar um cardinal aqui, porque ele está identificando uma classificação. Quer dizer, eu sou o primeiro, ainda tenho o segundo, ainda tenho o terceiro, ou seja, indica uma ordem. Tá bom? Nós estamos estudando aqui a função, como utilizar os numerais dentro das frases. Se eu precisar dizer, tomei meio copo de leite, você não vai dizer, tomei e colocar esse código aqui no meio da sua frase. Está errado. Você tem que fazer por extenso. Tomei meio copo de leite. Quer dizer, houve uma divisão e você vai ter que usar ao contrário, do que muitos pensam, jamais pode utilizar um termo desse aqui no meio de uma oração. Se eu precisar falar alguma coisa de dobro ou triplo, tipo, comi o dobro do que devia,
Você não vai colocar comer duas, colocar o número e depois a palavra vezes. Não existe isso. Isso é um erro grave. Comi o dobro do que devia. Quer dizer, houve uma multiplicação aqui. Então a ideia é que você entenda que os números eles são utilizados dentro das frases, dentro dos textos, e você não pode jogar um número, a não ser que você vá sequenciar. Existem algumas situações que você vai enumerar, aí você coloca os números lá. Mas dentro da construção do texto, você vai escrever o nome dos números. E dependendo da situação, você vai precisar usar o multiplicativo, vai precisar usar o fracionário, o cardinal ou então o ordinal. Números cardinais indicam especificamente uma quantidade. Repetindo, 3 alunos passaram na USP. Você não vai jogar 3 aqui, não funciona, está errado. Recebeu seu primeiro salário após um mês de trabalho duro. Aquilo que eu falei, você não vai colocar recebeu seu salário. Não existe isso. Os numerais eles indicam uma sequência, uma ordem específica. Os multiplicativos, havia o dobro de palavras. É aquilo que eu falei agora há pouco. Havia 2 de palavra. Como é que você vai usar isso aqui? Daí a importância de entender o momento exato de usar os números multiplicativos. Os multiplicativos indicam um acréscimo, a quantidade natural do substantivo. Ele comeu 2/3 de sua maçã. 2/3. Já pensou você fazer essa frase aqui? Ele comeu, aí você joga o 2, joga a barra e coloca o 3. Já pensou? Você usar esse número aqui no meio da sua frase, tem que colocar o nome do número, certo? Números fracionais indicam uma parte, um pedaço de um todo. Eu coloquei uma tabela aqui para você entender direitinho. Números cardinais. Aqui é o código e aqui é a extensão, ou seja, é o extenso do código. É o número por extenso. Então eu fiz aqui essa tabela para que você conseguisse dar uma mentalizada. Números cardinais, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. 1640. Observa aqui, ó. Não é 1640, é 1640. 1200. Então existe uma técnica de você escrever por extenso. 125. 125. Cuidado com isso aqui, tá? Cuidado com isso aqui. Tem gente que escreve 125. Não, tá errado. Tem que ter muito cuidado na hora que escrever por extenso, certo? Aqui eu coloquei uma tabela. Deixa eu mudar aqui a cor da minha caneta para dar uma facilitada. Aqui eu coloquei uma tabela dos nomes, os números arábicos, 1, 2, 3, 4, 5, os números romanos, não tem zero no número romano, e aqui eu coloquei por extenso para você entender. Resumindo, o número romano, você já escutou falar muitas vezes, 1 é representado pelo i, o 2 por 2 is, o 3 por 3 is. O 4 no número romano significa um V com um I ao lado esquerdo. O quinto, um V sozinho. E essa tabela segue aqui. Você vai poder entender tudo sobre o algarismo romano. Tá? Vai ter uma atividadezinha e você vai aplicar isso aqui. Cuidado. É olhando, observando e escrevendo que você vai aprender. Observe que no algarismo romano eles são representados por letras. Quais são as letras que representam o 18? O X tem o valor de quê? De 10, ó. O X tem o valor de 10, então eu tenho 10 aqui. O V tem valor de 5, opa, então eu já tenho 15. Então eu quero representar o número 18 aqui. Então muito cuidado. Se eu tenho 10 e tenho 5, já tenho 15. Então o que é que eu tenho aqui? Eu preciso de 3. E cada I representa 1, então vai ser um X, um V e 3 Is, ou seja, 10 mais 5, 15, mais 3, 18. Resumindo, você tem aqui uma tabelinha, eu até acrescentei, ó, dá para você aprender até 1000 e por aí vai. É só anotar e observar como funciona o valor de cada código. Isso aqui é simples, é fácil. Aproveitei também e coloquei aqui para você entender como você escreve os números ordinais. Tem muito aluno que acaba não entendendo como escreve o número ordinal por extenso. Aqui, pessoal, tem a tabela. Observe que a tabela começou aqui do 1, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Aqui são os números ordinais, certo? Como é que se escreve por extenso em números ordinais? Eu coloquei a tabela completa aqui. O 10 é o décimo, a partir de então, 11º, 12º. Os alunos têm dificuldade para entender o 20, que é vigésimo, o 30 é trigésimo, o
40 é quadragésimo, e você vai analisar cada ponto até o milésimo, tá? Estude com muita calma isso aqui. Eu também fiz questão de colocar aqui os números multiplicativos. Quando se multiplica por 2, você tem o dobro. Quando se multiplica por 3, você tem o triplo. Quando você multiplica por 4, nos números multiplicativos, você tem o quádruplo. Quando multiplica por 5, tem o quíntuplo. E por aí vai, até o terciodécuplo, que é o número 13. Dá um print aí, dá uma pausa, escreve no caderno que é para aprender. Não adianta nada eu repetir aqui 1000 vezes. Você é quem precisa estudar várias vezes até aprender. É esse o nosso truque aqui, tá bom? Coloquei também, para você entender, partes que a unidade é dividida. Ou seja, se eu divido 2, eu tenho meios. Se eu divido 3, eu tenho terços. Se eu divido 4, eu tenho quartos. Se eu divido 5, eu tenho quintos. Se eu divido 6, eu tenho sextos. Se eu divido 7, o nome de cada parte vai ser sétimos. Se eu divido 8, o nome de cada parte vai ser oitavos. E por aí vai. Aqui é os números fracionários, tá bom? A partir de 10 é só chamar 11 avos, 12 avos, 30 avos, não tem muito segredo não. Os números fracionários é um terço, um quarto, um quinto e por aí vai. Quando se quer fazer referência a um primeiro dia do mês, deve-se utilizar o numeral ordinal. Atenção, 1º de maio, 1º de abril e por aí vai. Outra informação também importante, numeral coletivo. São palavras que indicam um conjunto de número ou um conjunto numérico de seres ou período de tempo. Eu coloquei aqui bimestre, é um período de 2 meses, centena, conjunto de 100 unidades, centenário, período de 100 anos, década, período de 10 anos, dezena, conjunto de 10 unidades, lustro, período de 5 anos, milênio, período de 1000 anos, novena, período de 9 dias, o par, conjunto de 2 unidades, quarentena, agora na pandemia, período de 40 dias, quina, série de 5 números, resma, 500 folhas de papel. Para você aprofundar mais o seu conhecimento, lembrando que existe a flexão do número, o tem um plural que pode ser uns, pode ser feminino uma, pode ser feminino no plural, umas. O 2 tem também o seu feminino, duas. O 3 não tem flexão. O 10, nenhuma flexão. Milhão tem, milhões, bilhões, trilhões, somente no número. É a flexão do numeral. Para você entender um pouco mais, não se flexiona a maioria dos números, mas alguns sim. Por exemplo, o número cardinal, o 5, ele não muda. Comprei 5 canetas, comprei 5 livros, tá? A flexão do gênero, o 1 tem sim o feminino, é uma, o 2 tem sim o feminino, é duas, e a partir de 200, ou seja, a partir de 200 tem sim o feminino, tem o 200, tem a 200, tem 400 homens, 400 mulheres, e por aí vai. Aqui na parte de cardinais, comprei uma caneta, comprei um livro, ó. Também tem masculino e feminino. Flexão de número terminados em ão. O primeiro da loteria está pagando R$1 milhão, o prêmio, aliás. O prêmio da loteria está pagando 2 milhões. É aquilo que eu falei. Os terminados em ão tem sim flexão de número, ou seja, eles vão para o plural. Olha, a flexão dos números é o seguinte. Os números cardinais que variam em gênero são uma. Eu estou reforçando o que eu falei agora há pouco, para você entender. Os números cardinais que variam em gênero são 1 e uma, 2 e duas, e os que indicam centenas, 200, 200, 300, 300, 400, 400 e etc. Os cardinais, como milhão, bilhão e trilhão, eles também têm plural. Plural de milhão é milhões, bilhão é bilhões, trilhão é trilhões. Os demais cardinais são invariáveis, ou seja, não muda. Para você entender também com relação aos ordinais, os ordinais variam em gênero, ou seja, masculino e feminino, e número plural ou singular. Primeiro, existe a primeira. Segundo, existe a segunda. Milésima, existe a milésima. O primeiro pode ser primeira, pode ser primeiros e pode ser primeiras, ou seja, ele tem número, singular ou plural, e tem gênero masculino ou feminino, certo? Você hoje entendeu que cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário pertencem às classes dos numerais, tá? A atividade de hoje é a seguinte.
Classifique os numerais sublinhados em cardinal, ordinal, multiplicativo ou fracionário. Fernanda comeu 1/3 da torta. Esse texto aqui, você vai escrever no seu caderno, ele é cardinal? Ele é ordinal? Ele é multiplicativo? Ele é fracionário? Coloca aqui. E o mesmo acontece com todos os demais, certo? Na segunda questão, escreva por extenso os seguintes numerais: 236, 703, 6.562 e por aí vai. Escreva por extenso isso aqui. Escreva também por extenso os numerais ordinais. 48 é o quê? 48º. Lembra da tabelinha lá? Então, qualquer coisa, volta na tabelinha e vê aqui como resolve essa atividade. Número 51 do modo ordinal, 51º e por aí vai. Tá bom? Volta lá no vídeo, dá um print lá na tabelinha, dá uma pausa e resolve essa atividade na moleza, certo? Um abraço a todos. A gente finaliza por aqui mais uma aula de numeral. Um grande abraço, a gente volta na próxima oportunidade. Valeu, pessoal.